Boa noite, Vitor. Eu tô gravando e aí amanhã eu deixo na sala de aula. Rafael, pensa da seguinte forma. Olha só, você tem dois cenários. O primeiro cenário é que você tem um rio bem cheio, bem caudaloso, bem grande. Tipo o Rio Paraguaçu. Certo? Outro cenário é que você tem um riachinho pequenininho, que corre um filetezinho de água. Você consegue pular esse riacho. Aí tem uma casa que joga o efluente, o esgoto, no Rio Paraguaçu. E tem uma casa que joga o esgoto lá naquele riachinho. Você acha que qual dos dois rios vai conseguir assimilar melhor aquele poluente, o esgoto? Desculpa, aqui tá complicado, viu? Chico, rápido. É aqui, é aqui. Aqui tem menino gritando, né? Cachorro berrando. Você consegue me ouvir melhor? Você consegue ouvir melhor? Pronto. Aqui é menino gritando, é cachorro berrando. Tá complicado hoje, viu? Deixa eu tentar te explicar aqui. Pensa dois cenários. Você tem um rio bem caudaloso e um riachinho. Um riachinho que você consegue pular a água, né? Tem uma casa que despeja água nesse rio bem caudaloso e uma casa que despeja o esgoto nesse rio bem fininho. Certo? Qual dos dois rios vai conseguir assimilar melhor o esgoto? Ou seja, vai conseguir diluir melhor o esgoto? O rio bem caudaloso. Não é isso? Afinal de contas, ele tem capacidade para diluir todo aquele efluente. O que é uma vazão pequena comparado à vazão gigante de um rio grande? Absolutamente nada. Não faz nem cócegas. Agora, o que é uma vazão igual à vazão de um rio? Faz toda a diferença. Você muda a qualidade da água. Muda de uma forma muito drástica e rápida. Você entendeu? Então, a capacidade de diluição, a capacidade de dissolver vai interferir diretamente na qualidade da água. Isso porque existem naturalmente atividades ao redor daquele corpo d'água. Seja atividade humana, seja atividade animal, seja até o próprio escoamento, quando a água da chuva bate, acaba carregando as coisas. Então, essas atividades, ela naturalmente altera a qualidade da água. Só que quanto mais caudaloso é o rio, mais capacidade ele vai ter de assimilar essas alterações.
Lembra da homeostase? A homeostase, ela entra justamente aí. Um rio com uma capacidade muito grande, ele tem uma homeostase muito mais rápida. Enquanto que o rio muito curtinho, muito fininho, ele tem uma homeostase que vai demorar um bocado. Ele não consegue assimilar muito bem os processos que acontecem ao redor dele. Certo? Ficou claro? Beleza. Vamos lá. As características das águas. Eu não sei se vocês se lembram, né? Mas quando a gente é pequeno, é incutido na nossa mente que a água ela é inodora, ela é insípida e ela é incolor. Não é isso? Ou seja, não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Incolor, insípida e inodora. Só que quando a gente pensa, né, vida real, não é bem assim. A água pura, realmente, ela é insípida, ela é inodora, ela é incolor. Mas uma água que está lá no meio ambiente, ela vai ter cor? Vai. Ela tem turbidez? Tem. Ela tem sabor? Muito provavelmente. Inclusive, a água que chega na nossa torneira tem sabor. Existem várias características das águas, são todas essas daqui, né? Que propicia que haja vida na água, que propicia que a gente, nós seres vivos, dependamos dela para sobreviver. Ela é líquida. Opa, a água só existe água líquida? Não, né, povo? Não existe apenas água líquida. A atmosfera, ela é repleta de água no estado gasoso. Temos as geleiras, super importante para manter a temperatura global, que está no estado sólido. Mas, de maneira geral, a água, a temperatura ambiente de 25 graus, ela se encontra no estado líquido. O estado líquido permite com que haja vida dentro dela. A densidade da água, ela é elevada. Poxa, se a densidade da água não fosse tão elevada, os organismos que morassem nela, todo mundo ia afundar. Por isso que tem navio, perfeito. Por isso que a gente consegue ter um navio, por isso que a gente consegue fazer um navio flutuar. Se a densidade da água fosse muito baixa, a gente não conseguiria esse feito. Tem calor específico elevado. O que é isso? Sim, sim, perfeito. O óleo, como ele tem uma densidade muito menor do que a água, então ele sempre boia, ele sempre fica na superfície, ele nunca funda. Perfeito, exatamente. Falando ainda sobre densidade, né? A densidade da água, quando ela está muito quente, quando ela está em forma de vapor, a densidade ela diminui muito. E isso faz com que o vapor d'água suba na atmosfera. Aí, à medida que ele vai subindo, ele vai perdendo calor, se condensa e precipita em forma de chuva.
Então, a diferença de densidade também, né, vai ajudar na questão da formação da precipitação e a formação das chuvas. E aí entra a importância lá, o negócio, acho que foi o Vitor que falou mais cedo, né, falando sobre o ciclo da água. Tudo bem? Isso ficou claro? Beleza. E o que é calor específico da água? Alguém sabe o que é calor específico da água? O que você tá rindo? Muito bem. Vocês se lembram daquela forma Ki-macete? Aquela fórmula Ki-macete. Deixa eu escrever aqui para vocês. Que é igual a MCT. Ai, mas são bom danado. Que é calor. Calor é. Opa, perdão. Calor é energia, tá? Então, a quantidade de calor que a água consegue absorver vai depender da massa, da variação de temperatura, o T é variação de temperatura, e o C é o calor específico. Cada corpo tem um calor específico diferente. Por exemplo, o metal tem um calor específico muito baixo. É tanto que rapidamente ele aquece ou esfria. Com certeza vocês já perceberam isso, né? A água, por outro lado, ela demora para aquecer e demora para esfriar. Por conta do calor específico elevado. Ela demora para ganhar calor e ela demora para perder calor. Isso faz com que a água, no decorrer do ano, ela tenha uma temperatura quase que constante. Lembrando que a temperatura está diretamente relacionada com a densidade. Quanto maior a temperatura, menor a densidade. Então, se você tem um calor específico elevado, quer dizer que você consegue manter a temperatura quase que constante ao longo do ano. Então, a densidade, ela também se mantém mais ou menos constante. Então, ao longo do ano, você consegue manter organismos vivos dentro da água. Vocês entenderam? Então, essa parte aí ela é bem interessante. Uma característica, ela altera a outra. A viscosidade da água, ela não tem uma viscosidade muito alta, tem uma viscosidade baixa, exatamente. Porque se você tem uma viscosidade muito alta, dificulta a sobrevivência dos organismos. Não oferece muita resistência, perfeito. Sim, sim, tem vazão elevada. Permite a penetração da luz. Isso daqui tem ressalvas. Por que tem ressalvas? Em alguns casos, a luz ela não consegue penetrar. Quais são esses casos? Quando você tem o processo de eutrofização, por exemplo.
Exatamente. A eutrofização é quando você tem uma proliferação muito alta de algas na superfície, aí forma um tapete verde na superfície, um tapete de uns 5 a 10 centímetros, mais ou menos. Então, a luz, ela só penetra nesses 5 a 10 centímetros. Depois a luz não consegue mais penetrar. E aí fica tudo escuro embaixo. Como fica tudo escuro, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não existe oxigênio dissolvido ali dentro, naquela massa d'água. Em condições normais de eutrofização, a luz ela consegue penetrar, fazendo com que as algas façam fotossíntese ao longo de toda a massa d'água. Então você tem oxigênio dissolvido em toda essa região. Você entendeu? Tava aí falando 1000 anos, depois parou. Aham. Estava escrevendo um texto enorme e depois parou. Ah, tá. Certo. Outra coisa aqui que eu tava na mente, mas eu acabei esquecendo, falando sobre o calor específico elevado. Esse calor específico, ele altera um fenômeno, altera não, ele ajuda no fenômeno chamado continentalidade e maritimidade. O que é isso? Já ouviu falar nesse negócio? Continentalidade e maritimidade. Mas não, é tranquilo. Você vai ver, olha só. Vocês gostam de ir à ilha? Pronto. No verão é ótimo para perceber isso daí. De dia, vem aquela brisa do mar bem fresca. E de noite, vem a brisa do continente bem fresca. Por que isso? Como a água ela tem um calor específico elevado, o que acontece? Ela demora de esfriar e demora de aquecer. Então, durante a noite ela esfria, aí quando dá de manhã, a água ela tá fria. Então, quando o vento vem do oceano para o continente, vem trazendo um vento fresco, um vento frio. Já o solo, por outro lado, tem um calor específico muito mais baixo. Então, ele esquenta e esfria muito mais rápido. Aí a água fica durante o dia aquecendo. Aí de noite, a brisa vindo do oceano tá morna, enquanto que a brisa vindo do continente tá fria. Entendeu? Isso é bem interessante. A cor, indo aqui para a cor, tá muito relacionado com a quantidade de matéria orgânica dissolvida na massa d'água. Sim. Quanto mais transparente é a água, possivelmente tem menos matéria orgânica. Quanto mais cor tem a água, mais matéria orgânica. Sim. E a turbidez? Então, a turbidez, ela também altera na cor. Só que a turbidez, ela está relacionada com partículas em suspensão.
você consegue enxergar a partícula em suspensão. Quer ver um ótimo exemplo disso? Quando a onda na praia passa, a água não fica toda marrom? Isso porque ela agita a areia que estava no fundo. Não é isso? Aquela areia toda na massa d'água é turbidez. A turbidez tem a ver com partículas em suspensão. De maneira geral, você consegue enxergar a turbidez. A cor é matéria orgânica dissolvida. O somatório da cor com a turbidez dá a cor aparente. Quando a gente tira a turbidez, dá a cor verdadeira. Tranquilo? Tensão superficial da água. A tensão superficial da água, ela é muito importante para evitar que os gases e os sais dissolvidos saiam loucamente ou entrem loucamente na água. O que é essa tensão superficial? Com certeza, vocês já tentaram encher um copo e a água custou a transbordar. Isso porque as moléculas que estão na superfície, elas formam tipo uma rede e faz com que todas as outras fiquem presas. Né? Isso que é a tensão superficial. Isso faz com que os animais que estão aqui dentro não saem pulando na vida. Né? É bem interessante. E ajuda na retenção dos gases. Os gases vai depender da temperatura da água, vai depender do pH da água, que vai variar muito em função das atividades que ocorrem na bacia, vai depender da altitude, vai depender da densidade, vai depender do nível de eutrofização do corpo d'água. E sem os gases, tanto o pH desregula, veja que um tem a ver com o outro, tanto o pH desregula, quanto também desregula a vida marítima, a vida aquática, né? Porque se você tira o gás, você não tem oxigênio dissolvido para a galera sobreviver. E existem vários outros gases aqui também, como por exemplo nitrogênio, gás carbônico, CO2. Ok, gente? Isso ficou claro? E por fim, pode ficar sossegado que a gente não vai ver isso tudo, não. Tem muita foto. A gente não vai ver tudo isso hoje, não, tá? É porque eu separo as aulas por tema e não por aula. Então, uma aula geralmente tem 1 milhão de slides, só que tem várias aulas, entendeu? Que só amanhã só acabaria a semana que vem. E olha lá. Só um pouquinho. E os organismos vivos?
Os organismos vivos, a quantidade de organismo vivo que existe no ambiente aquático vai depender do nível de eutrofização, vai depender dos gases, vai depender do pH, vai depender de todas essas características que já foram ditas aqui. Certo? Num ambiente equilibrado, com a quantidade certa de gases e sais e tudo mais, a gente tem uma biodiversidade bem grande vivendo no ambiente aquático. E aqui, dentro do ambiente aquático, é formado um ecossistema. Tudo bem, gente? Seguindo aqui, então. Acho que foi Rafael, logo no início da aula, que me perguntou assim: Carol, tem norma? Eu falei, depende. Isso daqui não é bem uma norma. Mas isso daqui, o CONAMA, ele é um documento que a gente usa para classificar a água natural. Como assim? As águas naturais, ou seja, a água sem tratamento, ela pode ser classificada em água doce, em água salobra e em água salina. Essa classificação aqui vai depender da quantidade de sais. Quanto mais sal tem, mais ela é classificada como salina. Dentre essas três, a gente vai focar na água doce. A água doce, ela é dividida em 5 classes. A classe especial, a classe 1, 2, 3 e 4. A classe especial é aquela classe excelentíssima. Vai ser aquela classe que vai se obter lá na nascente de algum rio. Aqui quase que não tem matéria orgânica. Aqui a água, basicamente, você pode pegar e beber. Quantidade de oxigênio dissolvido elevado. O negócio aqui é lindo. No entanto, é muito difícil de encontrar essa classe especial. E geralmente quando a gente encontra, o trajeto ele é muito curto. Logo ele se transforma em classe 1. Tá. Água de poço a gente não classifica através do CONAMA 430. Tá? Água de poço, não. Água de poço a gente classifica por outro CONAMA que é referente a águas subterrânea. Tá? Tem um CONAMA só para água subterrânea. Esse CONAMA é só para água superficial. Aqui, ou seja, só para rio, lago, lagoa, riacho, essas coisas, tá? Inclusive, para praia, a gente tem que ir lá em água salina e olhar as classes de água de praia, por exemplo, que são as águas salinas. Eu não sei se vocês sabem, mas o INEMA, vocês se lembram do INEMA, né? Eu imagino que sim. Ele libera periodicamente relatórios falando sobre a qualidade da água das praias de Salvador. Ou seja, basicamente, ele não enquadra a água em classe 1, 2 ou 3, por exemplo. Ele vai me dizer se a água salina
ela é própria para o banho ou não, ela é balneável ou não. Então, esse relatório me diz, Porto da Barra é balneável ou não? Exatamente, próprio ou não próprio para o banho. Aí, se vocês acessarem o site do INEMA, tem lá esses relatórios. E eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das praias de Salvador não são balneáveis. A Boca do Rio não é, a Barra não é. Eu acho que o Jardim de Alá é. Não? Eu nem sei. Tem a do Buraquinho. Isso! A do Buraquinho é. Tem alguma daquelas praias ali, naquela faixa, que é. Eu não sei se é Piatã, não sei se é Jardim de Alá, mas tem alguma ali que é. É, não é não. Eu tenho um nojo, eu acho lindo. Eu acho a coisa mais linda. Mas eu não chego nem na areia. De tanto nojo que eu tenho. Eu só fico no calçadão, assim, olhando. Que linda, apreciando a vista. Mas só, acabou. Não chego perto. É... Quando ela deixa de ser especial, ela passa para ser classe 1. A classe 1 é uma classe um pouco mais deteriorada do que a classe especial, mas ainda é uma classe muito boa. A classe 2 já tem uma qualidade um pouco mais deteriorada, assim como a classe 3 e a classe 4. A classe 4 é a maioria dos rios urbanos. É rio urbano, basicamente vai ser classe 4. Com relação aos rios mais interioranos, aqui em Santo Antônio, por exemplo, todos os rios urbanos, todos os rios que passam aqui pela cidade são classe 4. O Rio da Dona, se eu não me engano, é classe 2. O Rio Paraguaçu também é classe 2. Aí o que o CONAMA 430 traz? Basicamente é um documento extensíssimo, gigantesco, que traz o que é água doce, água salobra, água salina. Ele traz todos os parâmetros imagináveis para todas as classes de água. Ou seja, nessa brincadeira vai dar umas 12 classes de água, somando as doces, salobras e salinas. Me dá o parâmetro de todas. Então, para classificar uma água como água doce, água especial 1, 2, 3 ou 4, tem que fazer todas as análises para a gente poder dizer, opa, essa água é classificada como classe 1. Além disso, ela fala o seguinte: ela traz os usos preponderantes para cada classe. A classe especial serve para tudo. Serve para abastecimento humano, serve para manutenção da vida aquática, serve para banho, contato primário, serve para pesca, serve para absolutamente tudo. A classe 2, aqui na classe especial, serve para abastecimento humano, passando apenas por desinfecção. Na classe 1, serve também para abastecimento humano, serve para irrigação, serve para contato primário. Só que para abastecimento humano, aqui precisa passar por um tratamento simplificado. No classe 2, pode ainda ter contato primário, irrigação e abastecimento humano com tratamento completo. Na classe 3, o abastecimento humano ele só é permitido
depois de um tratamento avançado. E a classe 4 não é permitido abastecimento humano, não é permitido contato primário, não é permitido contato secundário. Esse daqui pode ter contato secundário, ou seja, pode ter algum tipo de esporte náutico. Aqui não pode, aqui não é permitido, aqui só serve para uso paisagístico, basicamente. O risco associado à classe 4 é muito elevado. Então, basicamente, o CONAMA, ele para absolutamente tudo. Olha, nada disso é permitido. Dúvidas? Sim, era assim, era a classe 4. Por exemplo, o Abaeté era classe 4. Hoje em dia eu já não sei como é que o Rio não, a Lagoa ela tá sendo classificada. Mas eu acho que ainda é classe 4, apesar de ter melhorado a qualidade bastante. O Rio Tietê, hoje em dia, eu acredito que ainda nesse trecho, no trecho de São Paulo, ele é ainda classificado como classe 4. Eu acredito. Apesar de que teve uma melhora muito significativa. Por que ele deve ser classificado como classe 4? Ele deve ser, então, classe 3. Eu não sei te falar. As Olimpíadas foi no Rio, pô. O Tietê em São Paulo. Você não tá falando... Ah, você tá falando da Lagoa Rodrigo de Freitas, né não? Eu acho que é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Sim, sim. Eu acredito que essa Lagoa Rodrigo de Freitas, que eu acho que foi essa lagoa que você tá falando, é, eu acredito que deva ter melhorado para classe 3. O problema do Konami é o seguinte, que ele tem lá 1 milhão de parâmetros. Se não atender a um, já pula para a próxima classe. Entendeu? Ou seja, sei lá, sulfato. Não atendeu aqui, já pula para classe 4. Pode ter atendido todo o resto. Não atendeu sulfato, vai pular para classe 4. Mas pelo que houve, se for a Lagoa Rodrigo de Freitas, eu fui lá depois das Olimpíadas. Tava bem acabada. Tava com fedor. Tenebroso. É, só foi para as Olimpíadas e aí acabou. Eu acredito. Isso daí é. Eu nem deveria estar falando um negócio desse. Mesmo porque eu não fui lá, eu não olhei, eu não fiz análise da água, sabe? Eu não tava lá na época, mas eu acredito que ainda era classe 4. Exatamente. Eu acredito fortemente que, apesar de tudo, apesar de toda a intenção, era ainda classe 4. Porque você mudar da classe 4 para classe 3, na verdade, para você piorar a classe da água é muito fácil.
Mas para você retornar à classe da água, principalmente em um corpo d'água grande daquele jeito, porque ele era gigante. Ele era não, ele é gigante. É muito difícil, não é fácil. Principalmente quando você está num ambiente lótico. Mentira, um ambiente lêntico. Aí é meio complicado. Pelo menos eu tenho essa sensação, sabe? Olha só, a classe especial, aqui eu já tinha explicado mais ou menos, né? É destinada ao abastecimento humano com desinfecção, ou seja, pode captar a água, clorar e pode mandar a galera beber tranquilo. A classe especial ela é excelente, mas geralmente tem uma vazão muito pequena, num trecho muito pequeno. Além disso, essa água ela é muito mais destinada à preservação do equilíbrio natural e também à preservação dos ambientes aquáticos. Quase nunca o INEMA vai permitir a utilização de uma classe especial para abastecimento humano. Mesmo porque a vazão é muito baixa. Quando a gente segue aqui e passa para a classe 1, aí aqui a gente tem diversos usos. Abastecimento humano após tratamento simplificado, proteção a comunidades aquáticas, recreação com contato primário, irrigação de hortaliça, proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas. Isso daqui é super importante. Por que que irrigação de hortaliça, que são consumidas cruas, precisa utilizar uma água de classe tão boa? Não pode usar, por exemplo, uma água de classe 4. Justamente porque elas são consumidas cruas. Eu li uma vez um trabalho, não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, ou foi com o pessoal do saneamento. Esse trabalho era muito interessante, porque falava o seguinte: eles fizeram uma irrigação de alface com esgoto tratado. Pegaram o esgoto tratado e irrigaram esse alface através de gotejamento, através da técnica de gotejamento. Irrigaram esse alface, tudo bem, tudo certo. Depois pegaram a alface e fizeram a avaliação da quantidade de coliformes na folha do alface. E aí, então, eles foram à feira e compraram a alface da feira e fizeram a comparação da quantidade de coliformes na folha do alface que foi irrigado com esgoto e com o alface da feira. Eles descobriram que o alface da feira tinha muito mais coliforme do que aquele irrigado com esgoto. Então, por favor, gente, quando vocês forem comprar alguma coisa na feira, no supermercado, limpem, façam a higienização, porque não é bonito. Pois é. Não, pode comprar. O negócio é você fazer a higienização de forma adequada, com hipoclorito de sódio e tudo mais. Hipoclorito de sódio é a famosa que boa. E se isso aconteceu no. E isso eu não duvido que aconteça não apenas com o alface, né, com as folhas, mas aconteça com diversos outros materiais que a gente usa, né, que a gente compra no supermercado, na feira e tudo mais, porque você não tem ali um acompanhamento muito grande, né? Principalmente quando a produção é de subsistência.
Quando a gente pensa em classe 2, que é a maioria das águas brasileiras, pode servir muito bem para o consumo humano após tratamento convencional. A gente vai ver o que é tratamento convencional. Proteção das comunidades aquáticas, recreação de contato primário, irrigação de hortaliça, plantas frutíferas e de parques e aquicultura. Não, vocês não têm a disciplina de saneamento. Só quem tem saneamento é o pessoal de civil. De nada, por quê? Por que a pergunta? Ah, nem a melhor área que tem. A classe 3, ela não é, quer dizer, ela pode ser destinada a consumo humano após tratamento convencional ou avançado. Serve para desidentificação de animais, recreação de contato secundário, pesca, irrigação. E a classe 4, navegação e harmonização. Só. Acabou. A qualidade da água vai influenciar diretamente no uso preponderante. Quanto melhor a qualidade da água, mais usos a gente consegue atender. Quanto pior a qualidade da água, menos usos a gente consegue atender. E se a gente quiser aumentar a quantidade de uso, por exemplo, de uma classe 4, a gente precisa arcar com o prejuízo disso, né? A gente precisa informar e dizer, olha, eu quero para abastecimento humano. Beleza, então pague por isso. Você vai gastar muito por isso. Tudo bem? Existe uma coisa chamada a PNRH. PNRH. O que é a PNRH? A PNRH é a Política Nacional de Recursos Hídricos. A Política Nacional de Recursos Hídricos fala três coisas importantes. Primeiro, a água, ela é pública. Segundo, dotada de valor econômico, ou seja, a gente deveria estar pagando pela água. E a gente deve incentivar usos múltiplos das águas. O que é isso? Uso múltiplo da água. A água ela não deve servir apenas, por exemplo, para a geração de energia, mas ela também deve servir para o consumo humano, ou para o uso industrial, ou para a navegação. Isso é muito claro na hora que a gente tem uma barragem. Quando a gente faz uso de uma barragem, a gente proporciona a possibilidade da utilização do uso doméstico, industrial, agrícola, geração de energia elétrica, navegação, aquicultura, recreação, entre diversos outros usos. Sabe a Lagoa do Abaeté em Salvador? A Lagoa do Abaeté é um ótimo exemplo para isso. A lagoa ela já foi usada para diversas coisas, recreação, foi uso para as ganhadeiras do Abaeté, para lavar, engomar as roupas. E aí a gente entra num discurso, né, numa avaliação, na verdade, muito importante, que é sobre os usos consuntivos e os usos não consuntivos. A maneira que está escrito está certinho. Uso consuntivo ou uso não consuntivo.
O que é isso? Alguém sabe? Nunca ouviu falar em uso consultivo ou uso não consultivo? Ótimo, vai ouvir falar hoje. O uso... Perdão. O uso consultivo, tá? É aquele uso que a gente altera a quantidade da água superficial, assim como a gente também altera a qualidade dessa água. Um exemplo disso pode ser o consumo humano ou o consumo industrial. A gente tira grandes volumes de água do rio, a gente retém essa água por muito tempo. Muitas das vezes a água nem volta para esse rio de novo. Ela volta lá para outro rio como forma de esgoto. Isso seria um uso não consultivo, um uso consultivo. Já um uso consultivo são aqueles usos que a gente faz da água, mas que a gente não altera nem a quantidade e nem a qualidade. Um exemplo disso é a navegação ou a geração de energia. A navegação, a água está lá, a gente usa para navegar e a água continua lá. Não tem alteração de qualidade nenhuma. Isso ficou claro? Beleza. E a gente tem aqui os tipos de poluição. Vamos lá. A poluição pontual é aquele onde a gente tem um ponto de lançamento. Ou seja, a gente tem geralmente uma tubulação que vai fazer o lançamento desse tipo de poluição em um ponto específico. A poluição difusa, por outro lado, a gente não tem um ponto específico de lançamento, ela vem por todos os lados. Ela é literalmente difusa. Geralmente ela acontece quando chove. Aí quando chove, a chuva vem carregando o pesticida. Olha que absurdo essa foto. Chegar a me dar ânsia quando eu vejo essa foto. Vem carregando o pesticida, vem carregando os coliformes, vem carregando lá os insumos que é colocado na agricultura. Tem algum outro exemplo de poluição difusa? Hein, gente? Alga não. Alga não é bem uma poluição. A alga é a consequência da poluição. Algum exemplo, Vinícius? Quer ver um exemplo? De novo, quando a chuva bate no asfalto e carrega toda aquela poluição que vem do asfalto. Todas aquelas coisas que estavam presas no asfalto. Ou então o vento. O vento ele também carrega. Ele carrega os efluentes gasosos da atmosfera e espalha para tudo quanto é lado. É algo difuso.
Tudo bem? Isso ficou claro? Dúvidas? Beleza. Quais são as técnicas de controle da poluição das águas? Bom, basicamente, a gente tem duas técnicas que são mais importantes. E a partir dessas duas técnicas, existem lá as subtécnicas que a gente vai comentar um pouquinho. A gente tem as técnicas de PP2, que vocês estudaram uma técnica de PP2, por exemplo, né? Que é o P mais L. Isso é uma técnica de PP2, ou seja, de prevenção à poluição. Você não quer que a poluição aconteça. Ou então, a gente tem as técnicas de end of pipe. O que são essas técnicas de end of pipe? Ou seja, final de tubo. São aquelas técnicas que a gente deixou a poluição acontecer e a gente está tratando a água antes de jogar no corpo d'água, no curso d'água. Basicamente, aqui no Brasil, a gente usa muito as técnicas de end of pipe. A gente usa mais a de end of pipe, que é final de tubo, do que as técnicas de PP2. Mesmo sabendo que as técnicas de PP2 elas são muito mais eficientes do que as de finais de tubo. Uma vez que a poluição já chegou até o rio, a lagoa, o lago, seja lá o que for, a gente tem algumas técnicas que a gente pode usar para minimizar este impacto. Antes da gente implementar os sistemas de coleta e tratamento de esgoto, a gente precisa remover, né, todos os lançamentos pontuais de poluição no nosso corpo d'água. Todos. Teve lançamento de esgoto? Fecha. E daí, então, a gente consegue fazer toda a coleta e todo o tratamento do esgoto. Importante que aqui a gente remova os materiais que vão gerar a eutrofização, que é basicamente nitrogênio, fósforo e potássio. E carbono. Isso acontece tanto para efluentes domésticos quanto para efluentes industriais. Na indústria, a gente precisa remover esses micronutrientes, que é o NPK e o carbono, ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio, principalmente o fósforo, para a gente conseguir lançar os nossos esgotos no corpo d'água. Outra coisa importante do esgoto de origem industrial é que geralmente eles têm cor. A gente precisa dar um jeito de remover toda a cor do efluente industrial. Controle de focos de erosão. Vamos lá, gente. O que é isso? O que é controle de foco de erosão? O que vocês acham que é erosão? Vamos lá, me ajudem, que eu tô falando, que eu tenho a sensação que eu tô falando sozinho pro computador. Colaborem, por favor. Oi? Você já dormiu, Rafael? Não, professor, tô aqui. Tá acordado ainda? Tô de boa. Ontem teve um aluno meu que dormiu na aula. Você acredita? Barreiro. Pois é, tá eu chamando fulano, fulano, e aí nada. Ah, deixa eu ver aqui. É erosão. O que é erosão?
Erosão é quando tem, sei lá, eu só imagino do solo, né? Quando tem Isso. o solo desgasta, a erosão, porque você tá falando tipo a onda bate e coisa. Não, né? Não tem nada a ver, não. É. Acho que é porque a erosão da água, eu não sei, mas a erosão assim da. Eu sei da terra, que a terra ela vai desgastar, ela vai É a perder os erosão da terra nutrientes, mesmo. essas coisas. Mas é isso mesmo. Ah, porque tá falando da água, eu tava pensando que É, só que é imagina, relacionado. o que que forma o rio? O rio não tem um Ah, solo? aí tá isso aí. Então vê aí onde é que tá tendo esse desgaste aí do solo e tal. E como Ah, é que a então gente tipo faz dos esse controle? afluentes, né? Sei lá, é Oi? isso. Eu não sou muito bom de geografia, não. Tem os afluentes, né? Que é as margens, né? Isso, Ah, isso. e E como é que a aí, gente faz o controle? Como é que a gente faz o controle? controle disso aí. Ué, deixa eu ver aqui. É da forma mais simples que você imaginar na sua vida. É o que? Botar umas lonas lá pra proteger? Também é possível. Replantio. Entendi. Botar. É, porque segura, né? Segura o sol. Exatamente, porque as raízes das plantas, elas seguram o Isso. solo, faz com que o solo não saia. Outra coisa também que pode acontecer é fazer curva de nível. Já ouviu falar nisso? Curva de nível? Já ouvi falar. Aquelas ondinhas, aqueles negocinhos. Não sei o que é. Você já viu curva de nível no solo? Sim. No solo, não. Eu já vi, eu acho você falando já. Que é aquela coisa que fica tipo, sei lá, tipo um monte de ondinha na terra, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Bem simples. O controle de foco de erosão é isso. Você vê que está algum ponto próximo do seu rio, está perdendo muito solo e está enchendo o rio de É. solo. E consequentemente perdendo o volume de água. Exatamente. Então você vai e faz esse controle, seja colocando uma lona protegendo o solo, seja fazendo a cobertura verde, E as o. possível. Então tudo isso aí ajuda. Só que nem sempre as pessoas fazem isso, que é uma dor, né? Uhum. Recuperação e revitalização de cursos d'água. Uhum. Isso daí foi basicamente o que fizeram lá com a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, que Uhum. gastaram horrores. Só que a revitalização, ela sempre passa pela implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto. Uma coisa está ligada à outra. E também ela perpassa é, pela, pelo tratamento do esgoto industrial. Esse esgoto industrial receber também atenção. Pode ser que o esgoto doméstico ele tenha um volume muito maior do que o esgoto industrial, mas o esgoto industrial, de maneira geral, ele tem uma capacidade poluente muito maior. Então, ele precisa também receber atenção. Controle de retirada da água dos cursos d'água. Isso geralmente quem faz aqui na Bahia, geralmente não. Isso quem faz aqui na Bahia é o INEMA. O INEMA ela tem controle sobre toda a água que é retirada nos cursos d'água. Se você quer água, você vai pedir ao INEMA. Aí o INEMA vai verificar se é possível ou não que você retire aquela quantidade de água. No entanto, tem muita captação clandestina de água. E aí o negócio dá meio desanda, sabe?
acaba. Você se lembra que a gente estava comentando no início da aula sobre a capacidade de diluição? A qualidade está diretamente relacionada com a capacidade de diluição. Uhum, lembro. Se você tira muita água, você faz com que aquele curso d'água ele fique mais suscetível à poluição. Então, por isso que tem que ter um controle muito grande, muito forte pelo INEMA. Entendi. Só que essas captações clandestinas são doses, sabe? Controle do uso e ocupação do solo. De novo, o E, INEMA ele sabe dessas coisas através do licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental ele está ligado com a avaliação de impacto ambiental. A uhum, avaliação de impacto ambiental vai dizer se tem possibilidade de poluição das águas ou não. uhum. Volta e meia sempre fala do AIA, né? Exatamente. A gente vai e volta, tá lá o AIA. E por fim, né, a remoção de sedimentos e macrófitas. O que é isso? Isso deve ter acontecido lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Geralmente eles colocam um produto químico para fazer a coagulação daquela água. Hum, E aí todo aquele material que estava na superfície forma os hum, flocos e acaba descendo, vira lodo. Então essas macrófitas e os sedimentos, né, eles conseguem remover a partir da dragagem. É caro fazer dragagem, principalmente quando você tem um lago, uma represa muito grande. Você vai pegar todo o material de fundo e vai succionar, parece uma limpa-fossa. Você sai succionando e retirando todo aquele sedimento, tudo aquilo que está no fundo, que é de volume morto, que não serve, você vai barril. tirando. É caro, que você nem imagina. E geralmente, quando é bem feito, né, se faz também o estudo de batimetria. Já ouviu falar nisso? Não, Batimetria? não. Batimetria é um equipamento que você vai com num barquinho, é um equipamento de rádio. Aí o equipamento ele lança umas ondas, aí ela vai, entra na água e volta. Aí, à medida que ela vai e volta, a partir do tempo de retorno, ela consegue mapear todo o fundo da represa, da lagoa, do lago, seja lá o que for. É bem legal. Quando é bem feito, se faz o estudo de batimetria também, para ver se a dragagem ela foi bem feita ou não. Mas é caro, né? Isso aqui eu já trouxe para vocês? O quê? Cadê? Essa imagem? Não. Não? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá. Eu vou falar aqui dessa imagem e aí a gente encerra por hoje, porque só tem você participando da aula. Vinícius sumiu. Vinícius ainda tá por aí? Não, Ele tá tá não. vivo. Deve estar Tá vivo, vivo, tá rapaz. vivo. Ó, Deixa eu responder aí. verdade. Ah, Pivete é meu gado aí, rapaz. Pivete também é. Seguinte, o que que essa imagem nos fala? Na verdade, o que que ela nos grita? Que ela nem tá falando, ela tá berrando, né? Que a agricultura Isso, tá fudendo tudo. exatamente. Obrigada. É exatamente isso. Agricultura, negão, achado, negão fala que pensa que a agricultura não polui, mas polui pra caralho, velho. Porque agro é morte, né? Agro não é pop, agro é morte.
Fica aí, negócio de criação de gado polui pra caralho, ninguém se, Polui muito, nem se muito, muito. bate. Galera pensa que é só a indústria que polui. Uh-uh. A agricultura polui tanto, tanto, que é absurdo. E não só polui. Hum, Isso daí é a captação de água por setor. É uma palavra. Olha o Ou seja, desperdício que esses caras devem fazer. a agricultura, ela consome muito mais do que o A doméstico, população. do que a Imagina. população. Isso daí todo mundo sabe. Só que Hum, acontece o seguinte, qual que é o problema desse negócio? Eu não sei se vocês lembram, mas algum tempo atrás, acho que em 2015, 2016, a gente estava vivendo um estresse hídrico enorme. hum. Tava faltando água, o Cantareira não tinha água, não tinha água para fazer energia, basicamente. O Brasil Eu lembro inteiro dessa. tava seco. Seco, seco, seco. O Brasil. Eu lembro que a porra lá que o pessoal do sul, né, geralmente, nunca teve Isso. problema com essa porra. Começou um chororô da porra. Aí agora viu como é o povo do Nordeste que geralmente tem esse problema muito mais frequente. Pois é. Eu lembro Então, dessa. acontece o seguinte, né? Que eles começaram a fazer um inferno assim, um drama tão grande nesse setor, Uhum. para todo mundo parar de consumir água e diminuir a quantidade de água que consome. Ninguém falou E desse setor. minha tia, nessa época, eu estava morando lá em Belo Horizonte. Sabe o que minha tia fazia? Ela pegava Hum, um balde não, uma bacia, e colocava embaixo do hum. chuveiro. Para toda a água que ela tomasse banho, ela Ela usa pegava pra lavar a calçada, chão essas coisas. para regar as plantinhas dela. Geralmente minha mãe faz isso. Minha mãe pega geralmente a água do tanque de lavar. Pra lavar tipo o piso, varanda, essas coisas. E isso, minha mãe também faz isso. Minha mãe pega a água ou do tanque ou então da máquina de lavar Isso. para lavar o quintal não, a área do quintal, né? Essa aura Pegar externa. isso. Isso aí é algo que a gente sempre faz, mas do banho, Do banho ela barreiro. quase que não consumia água. Só que o problema é que o nervoso estava todo aqui, ó. Ninguém falava desse setor aqui, não. Ninguém falava para a agricultura fechar a torneirinha. Os caras só usufruindo. Ninguém falava, pelo menos eu não via o Jornal Nacional na época dizer que comprometeu a agricultura. Eu só via dizendo que comprometeu o uso doméstico, que estava tendo racionamento, que estava tendo manobra. Só que nessa parte aqui, nesse setor, ninguém comentava nada. E como eu tinha falado para vocês no início da aula, né? Aqui no Nordeste, isso daqui, a briga entre agricultura e doméstico é muito acirrado, muito. De Coronel e para beira do açude, armado, para ninguém fechar a torneira do. Quer dizer, ninguém desligar a bomba dele. Parece ser até cena de Alto da Compadecida, mas não é. Isso é real. Para vocês terem uma ideia,
não é bem a indústria, mas o setor de geração de energia elétrica. Aqui, não vamos nem longe, vamos em Pedra do Cavalo. Tem uma briga infinita com a Embasa. Chega a ser engraçado. Até hoje eu tento levar alguma turma, né, para Hum. Pedra do Cavalo e nunca consigo, tanto para Pedra do Cavalo quanto para a captação de água da Embasa. Porque a água de Salvador, o Ó, abastecimento de Salvador é todo feito por Pedra do Cavalo. Não sei se vocês sabem, né? uhum. Aí o que que acontece? Na época que eu fui lá, a gente só conseguiu porque o professor na época, ele que tinha feito todo o estudo para Pedra do Cavalo e tal, ele era velhão, e aí ele consegue sempre uma visita técnica. Uma visita. É, que ele já conhece o pessoal e tal, é mais fácil. Aí, beleza. Aí, Paulo Serrano olhou que era professor, né? Olhou assim pra gente. Vocês querem ver o pessoal da Embasa ficar fulo da vida? Aí ele chegou lá, todo mundo, né? Com os capacetinhos, foi lá conversar. Aí ele falando, e o reservatório, como é que tá? Rapaz, o moço da Embasa, ele olhou pro lado, olhou pro outro, respirou fundo. Olhe, doutor, tu tá vendo aí? O reservatório tá seco. Eu me lembro até hoje, o homem numa indignação, dizendo que o reservatório, aquela barragem gigantesca, estava seca. Estava seca por conta da Votorantim, que estava gerando energia. Não podia gerar energia, não. Estava consumindo muita água. O reservatório estava seco. Era uma Hum. indignação que aquele homem estava. Que vocês nem imaginam na vida. Era até engraçado ver na situação dele toda a indignação. Foi feito vários estudos, foi mostrado que era possível tanto ter o abastecimento humano como ter a geração de energia, e quem fez isso foi o Paulo Serrano. E eles lá Uhum. completamente indignados porque não estavam armazenando água. Muito doido isso. Eu achei no dia muito engraçado e a gente saiu de lá se acabando de rir. Isso nem é longe, aqui em Pedra do Cavalo, do lado. É. Mas é pau da mesma ali só vê esse vazio, pô. Que vazio, o negócio tá na metade da capacidade de suporte. Tá mais da metade, na verdade. No INEMA, se você procurar, tem lá qual que é o nível da água de Pedra do Cavalo. Tem relatórios diários. E por que Tanto aquilo da ali só fica vazão. vazio? Oi? E por que aquilo ali só fica vaziozão lá? A gente passa de carro, não. Vazio? Ou passa de carro ali, não vejo nada. Ah, porque você tá falando que nunca mais abriu a comporta? É. Não é porque tá E. vazio, não. Porque ao invés de abrir a comporta, a água que antes saía pela comporta agora está saindo pela turbina para geração de energia, entendeu? Ah, tá. Se você olhar para baixo, isso geralmente é à tarde, de manhã você não vê, não. Hum. Mas à tarde, se você olhar, você vê um redemoinho no canto esquerdo da barragem. Você vê um redemoinho embaixo. Um redemoinho Que é bem a bonito, turbina. que é a turbina, que é a água Ah, saindo da nunca turbina. passei de tarde, aí eu não tenho nem condição de ver isso aí. De manhã você não vê, não. Você vê geralmente à tarde, que é quando a ANEL liga para embasa não, para barragem e pede para eles ligarem a turbina. Aí eles ligam, geralmente é depois das 3 horas. Uhum. Aí se você observar, vai estar lá o redemoinho. Bem legal. Aí pra gente finalizar isso daqui, pergunta.
Onde que vocês acham que a gente gasta mais água dentro de casa? Banho? Banho? Deixa eu ver, eu acho que deixa eu ver. Negócio de Por banho, que você lavar acha que é no prato. banho? Porque é onde tem a maior Leva meia hora vazão no banho, no mínimo. e demora. Neguinho Exatamente. demora num banho e a vazão da água é muito maior, pô. Exatamente. O banho é um dos lugares onde a gente gasta mais água. Esse daqui é um pouquinho Descarga antigo. também, é foda também. A descarga, hoje em dia, já tem alguns banheiros não, algumas descargas, né, que são bem mais ecológicas, então gastam bem menos água. Uhum. Então, isso daqui eu imagino que tenha diminuído bastante, mas em questão de banho e higiene pessoal, com certeza não. Isso Oxi, daí, eu só, a tendência é só aumentar. Mulher mesmo, exatamente. Ave Maria, a mulher para lavar um cabelo, para passar mesmo de Demora produto, 20 lava minutos. 50 minutos lavando o cabelo, velho. Ainda bem que não Exato. lavam todo dia, mas porra, O meu eu se lavo todos lavar, os dias. se lavar todo dia, meu irmão, aí a porra vai entrar em colapso. O meu As tem que mulheres, lavar todo dia. Todo dia. rapaz, velho, que nada. Só que o meu é mais rápido. A O meu gente tenta é tomar um banho até mais rápido, ainda sai. Ixi, toma banho não, foi? Rapaz, exatamente isso. ainda toma, tô tentando economizar a água do mundo, rapaz, ele ainda toma esporro. Ah, é foda. Mas é importante a redução. Obviamente, quando a gente pensa, né, nesse terrorismo que a gente viveu, é meio complicado. Mas é importante também fazer esse tipo de economia, né? O bolso também agradece. Com certeza. Lá mesmo eu pago o mínimo só. Lá em casa eu só pago o mínimo. Aqui também a gente paga só o mínimo. E olha que aqui em casa são 5 pessoas. Então saiu ganhando. Aqui Agora em quando. casa é um terrorismo. Adianta o banho. Nossa senhora. E para fechar de verdade, eu trouxe aqui o consumo de algumas indústrias, tá? Eu não bebo, tá? Mas aqui tem as cervejarias em torno de 20 Metros metros cúbicos cúbicos por por metro cada cúbico. metro cúbico de cerveja. Beleza. Imagine, aproximadamente 18 metros cúbicos vira efluente. É água pra porra. Usina Ah, de açúcar, 75 metros cúbicos por cada tonelada de açúcar. Olha o petróleo e olha a indústria têxtil. Esses dois aqui, além de consumirem muito, ainda poluem mais do que você imagina. não é, né? Isso que tá. Couro, papel, olha isso. Couro 55 metros cúbicos. Papel Quem não 250 metros. consome sou eu. Quem não consome sou eu, verdade. Rapaz, você tá falando isso, me dá até sede, vou beber água. Passo a noite toda falando de água, eu não bebi um copo. Eu tô aqui com meu copão aqui do lado da prova de gato, Ah, opa aí. porque aqui tem que ser tudo prova de gato, né? Com certeza, né? Margarina que fala. Não, Giga tá dormindo, tadinha. Hum, Margarina tá ali dormindo, roncando. É isso, gente. Ah, Alguma tá dúvida beleza. ficou? Não, não, não. Pelo Semana que menos eu. vem a gente vai espichar um pouquinho mais. Eu vou liberar porque tem um tanto de gente aqui me procurando para Hum, tirar dúvida do trabalho. do trabalho.
Tem umas 3 pessoas aqui me mandando mensagem. Depois E você dá aí um eu vou. feedback aí, professor, que eu fiz com carinho. Trabalho. Tá, Eu e eu vou. Vinícius. Olha, eu vou corrigir. Eu não vou te dizer que eu vou corrigir amanhã. Mas eu acho que sábado de manhã eu sinto e corrijo. Porque eu tenho que Beleza. liberar as notas. O que me entregaram até ontem, eu já Ah, corrigi tudo. O que foi, entendi. que estava para ser entregue até ontem, né? Só que de ciências do ambiente, como eu deixei tudo para ser entregue hoje, eu vou corrigir ou amanhã ou depois de amanhã. Tá Então, tranquilo. eu geralmente não demoro para liberar a nota, tá? Então, podem Tá bom. esperar, podem olhar domingo, podem olhar o portal, que com certeza vai estar lá. Tá bom. Beleza? Gente, muito Belezinha. obrigada. Eu vou parar aqui a gravação.